E hoje a gente chega para falar daquela típica produção em que a expectativa atrapalha a recepção ou até mesmo a percepção do público. A gente está falando de Viúva Negra, da Marvel, do Disney Plus. Mas será que Viúva Negra decepcionou tanto assim? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Depois da vinheta. Solta a vinheta aí, Brunauts! Fala, meus amigos do canal Séries em Série. Eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar do grande sucesso controverso da Marvel, Viúva Negra. E já vou pedir pra você aquele nosso combinado, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no Séries em Série, porque toda semana a gente traz vídeos muito tops com dicas de séries e filmes pra você colocar aí na sua lista como Viúva Negra. E a gente já começa falando da sinopse desse filmaço. O filme acompanha a vida de Natasha Romanoff, exatamente logo após o filme Guerra Civil, ou os acontecimentos que tiveram em Guerra Civil. E ela está exatamente se escondendo do governo americano por conta dessa aliança, ou daquela aliança que ela fez lá com o Capitão América. E é aí que Natasha vai precisar confrontar partes da sua história, exatamente quando uma conspiração muito perigosa surge ali no caminho dela. É exatamente nesse momento que ela vai precisar retomar a sua vida de espiã. Inclusive, encontrando com membros da sua família que ela já tinha deixado para trás quando ela se tornou uma vingadora. É uma sinopse realmente bem forte, uma sinopse bem delineada após os eventos lá de Guerra Civil, mas que a gente precisa focar exatamente num determinado ponto para falar de Viúva Negra, que é exatamente por qual motivo que esse filme demorou tanto tempo para ser lançado. Até porque já tem uma história pronta para lançar exatamente essa produção ou esse filme que já poderia ter sido lançado há bastante tempo. E é exatamente aí que toda a expectativa começa a ser criada, porque com o passar dos anos as pessoas achando que uma produção referente à Viúva Negra já poderia ter sido lançada, e aí fica naquela, vai lançar, não lança, vai lançar, não lança, e quando lança, a expectativa em cima dessa história tá alta, e isso acaba atrapalhando o público que não tem uma percepção muito receptiva de Viúva Negra. Mas que também não é tanto assim que as pessoas precisam criticar tanto essa história. Até porque é uma história que é muito bem desenhada, muito bem concatenada com relação à vida da própria Natasha. Sim, ela é uma história que acontece por causa de alguns pontos que tivemos em Guerra Civil, mas que acaba sendo mal concatenada com esses tempos. O tempo no decorrer da vida dela, ali, do presente da vida dela, acaba sendo pouco ligado à Guerra Civil. Alguns pontos ela acaba mencionando ali do decorrer do filme, mas eles são muito independentes, que faz com que a história perca em alguns momentos algum sentido em relação ao presente da Natasha ali, não em relação à história de vida que Viúva Negra traz pra gente, porque a história de vida dela é contada muito bem nos flashbacks que vão lá no passado dela para trazer exatamente heranças que vão ser transportadas para esse futuro, para esse momento em que ela está vivendo ali. E um dos grandes desafios dessa direção de Viúva Negra era exatamente contar essa história da Natasha em flashbacks de um final que a gente já sabe como termina. Mas é um enredo que é muito bem retratado, uma história muito bem contada, com temas bastante atuais em relação ao que a Marvel quer trazer pra gente e aquilo que nós esperaríamos de uma grande produção. A expectativa dessa produção sair logo acabou atrapalhando, mas não é nada
que atrapalhe o andamento do filme e da própria história da Natasha. É um filmaço que precisa fazer parte da sua lista, com certeza. Outro ponto muito importante que traz dentro dessa história é o quanto que a família é muito presente na vida da Natasha, mesmo com todas aquelas histórias em relação à parte dela, de vida dela de espiã, e que faz com que algumas coisas não fossem tão reais assim, mas que traz todo esse amor, ou até mesmo essa presença familiar dentro da vida, não somente da Natasha, mas como uma lição na vida das pessoas. Então, família é um tema muito forte dentro de Viúva Negra. Então, pra gente fechar, antes de chegar lá na avaliação de Viúva Negra, que o Séries em Série trouxe aqui pra Viúva Negra, a gente vai falar um pouco da produção. Sim, uma produção Marvel, que traz todas as perfeições que a Disney e a Marvel juntos começaram a colocar. Então, um CGI muito perfeito, ou seja, com efeitos especiais fora do normal, trazendo brigas, coreografias muito bem colocadas. A própria Natasha ali, que faz uma presença muito grande, que a gente já conhecia lá dos Vingadores. A gente sabia, inclusive, do final dela, como é que é, tão traumático que acontece, mas que toda essa produção consegue nos colocar dentro dessa história a todo momento. E falando de Marvel, falando de Disney, a gente não tem muito o que falar em relação a essa produção, a não ser de que ela é perfeita. E são por todos esses pontos que Viúva Negra merece sim uma avaliação 5 estrelas. Um filme que tem toda uma trajetória de vida da Natasha, que traz todas as histórias muito bem concatenadas com a vida dela. Sim, falhou um pouco em colocar esse paralelo dentro da história ali do Guerra Civil, na verdade juntar esses tempos, porque é uma sequência muito bem desenhada, mas que realmente falhou nesse ponto de juntar ali. Só que é uma história que tem ação e aventura, muita emoção ali dentro, muita emoção quando se trata de assuntos como família, e traz pra gente assuntos muito atuais, como a própria forma como eles tratam as mulheres. Ali no treinamento das Viúvas Negras, você consegue enxergar a tratativa machista dos homens com as mulheres em relação a elas estarem presas ali, ou seja, uma misoginia bem forte que é trazido dentro dessa série, desse filme, perdão, e que a própria Natasha briga de encontro a todo momento em não querer matar as viúvas, até por ela já ter sido feito parte disso, mas e sim de estar lutando ao lado delas. Eu não posso falar muito, senão vou entrar em spoiler, e aí vou falar exatamente da parte final em que elas brigam ali, que elas estão, ela tá sufocando ali para conseguir. Não vou falar, porque senão vou entrar em spoiler, mas é um filme que traz assuntos muito atuais e que precisa fazer parte da sua lista, e por conta disso, a Marvel tem um acerto muito grande. Criou-se toda uma expectativa, mas que, na minha opinião, muito bem correspondida e que causou muito alvoroço à toa. Ou seja, o único motivo de Viúva Negra não ter sido um filme muito aclamado foi toda essa expectativa. Inclusive, a própria demora de lançamento de um filme que já tinha uma história pronta e a Marvel poderia ter investido nisso anteriormente. E não fez, mas que foi lançado agora com toda a pompa e todo o investimento Marvel, com uma história muito top. Então, pode assistir que você não vai se arrepender. Agora a gente quer ouvir você. O que você achou de Viúva Negra? Você estava com todas essas expectativas a respeito desse filme? Comenta aqui pra gente, mas comenta pra gente trazendo à tona toda aquela parte fã sua que você tem de Marvel e também de filmes de ação. Traz pra gente não só toda a história como uma sequência completa, mas em cima desse filme específico. E traz pra gente qual seria essa sua avaliação. Comenta aqui pra gente trocar bastante, porque eu acho
tenho uma certeza aqui de que a gente vai criar algumas polêmicas em relação a esses comentários. Então vem, escreve tudo que você pensa, se discorda ou se concorda comigo, mas coloca aqui para que a gente possa trocar bastante em relação a essa produção. Não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo e de se inscrever aqui no Séries em Série, porque toda semana a gente tem trazido dicas tops para vocês. E vai lá, uma dessas dicas pode ser esse filme aqui, ou essa série aqui, que a gente trouxe já no vídeo anterior e que é muito top. E a gente se encontra já no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!